Agora vamos aprender a formatar nossos parágrafos. Normalmente, quando nós digitamos um documento, tem partes que nós achamos mais importantes e nós queremos visualmente mostrar que essa parte é importante e podemos colocar um negrito, por exemplo. Podemos colocar um itálico para dizer que nós queremos enfatizar aquela parte ali. E aqui no HTML também existe isso e nós temos elementos próprios para fazer isso. Como estamos a continuar a falar sobre parágrafos, vamos continuar usando o mesmo documento e dentro desse documento eu vou criar dois parágrafos. Este parágrafo é o primeiro e aqui dentro deste parágrafo eu vou colocar um texto. Eu vou escrever Loren vezes 1. Vai aparecer um texto aqui. Este é um texto que não tem nenhum significado, mas é bastante usado na programação. Vocês vão ver muito isto aqui. Para que ele é usado? Enquanto você programa, é possível que no seu site você ainda não tenha pensado os verdadeiros textos que condizem com o seu site, mas você quer preencher aquele espaço de modo a estilizar e ver como é que fica. Então é aí onde é usado o lorem ipsum. Aquilo que eu fiz aqui de escrever lorem vezes 1 não vai funcionar no vosso editor de texto neste momento, porque vocês desabilitaram o emmet. Mas se você quer este mesmo texto, você pode pesquisar no seu navegador por lorem ipsum. Tem um site específico que tem esse tipo de texto. Então você vai encontrar esse texto. Eu diria copia assim como está, mas como não tem muito significado, até fica difícil de copiar. Então o melhor é mesmo visitar o lorem ipsum e copiar esse texto aqui. Ou simplesmente trazer o emmet de volta apenas para poder ter esse texto, o que eu não aconselho muito. Perfeito. Nós já temos um parágrafo aqui e vamos ter o segundo parágrafo aqui. Eu vou de novo escrever Loren. Agora vou multiplicar por 2 só para ter um texto maior, só para vocês verem aí. Então, vocês podem ter esses textos lá no site próprio. Perfeito. Nós queremos começar a estilizar, não só estilizar, mas dizer também ao navegador que algum texto no nosso documento é importante. Vamos começar com o negrito. Para fazermos um texto negrito é muito simples. Eu vou copiar este texto aqui, vou cortar para podermos colocar ele a negrito. Para fazermos isso, usamos a tag B. Dentro desse B, nós vamos colocar o texto. Se nós visualizarmos esse texto, vocês podem ver que ele já está a negrito aqui. Mas este B só funciona visualmente. Aqui é só o visual que mudou. Se nós quisermos que o navegador saiba que realmente este texto é importante, nós temos que usar aqui outra tag, que é a tag strong. Strong, desta forma aqui. Aqui eu, ao trocar, ele automaticamente troca aqui no final, por causa de uma extensão que eu tenho aqui. Isto é mesmo para produtividade. É esta tag aqui, ou melhor, é esta extensão aqui. Mas vocês não têm essa extensão e eu aconselho que não instalem neste momento. É só para vocês saberem, senão vão pensar que esta troca aqui acontece automaticamente. Isto não é automático, é por causa mesmo daquela extensão. Perfeito. Nós temos aqui esta tag strong, que vocês podem ver, ela começa aqui. Podem ver que é uma tag de fechamento esta aqui. Então, isto vai dizer ao navegador que este texto é importante. Mas visualmente continua o mesmo. Essa aqui é a diferença. Agora, vamos colocar o nosso texto em itálico. Vou até descer aqui. Vocês sabem que mesmo com essa quebra de linha, o parágrafo ele não será renderizado de forma diferente no nosso navegador. Só estamos a quebrar aqui para nosso visual aqui. Para colocarmos o itálico, nós usamos a tag I. Desta forma aqui. Temos a tag I. Então, temos que fechar essa tag I. Aqui. Muito bem. Já temos aqui um texto em itálico. Se nós viermos aqui no nosso navegador, vocês podem ver que este texto aqui está em itálico. Mas existe o caso também que nós queremos que o navegador saiba que existe ênfase
neste texto aqui. Para quando pessoas de deficiência visual, por exemplo, que usam leitores de tela, chegarem nesse texto, o leitor vai ler de forma enfatizada nesse texto aí. Isso é importante. Pessoas com deficiência visual também usam nossos sites. Então, se essa parte precisa mesmo de ênfase, nós mudamos aqui o elemento de ênfase. Em vez de itálico apenas, que é algo visual para nós, temos a tag M, desta forma aqui. Vocês podem ver, está aqui e fechou aqui automaticamente. Então, quando alguém de deficiência visual estiver a ler o nosso documento no nosso site, o leitor de tela chega aqui e vai ler com uma outra voz, de modo a saber que existe ênfase nesse texto aqui. Então, é importante sabermos disso. Se nós queremos que fique só visualmente itálico, nós usamos a tag I. Muito bem, vamos continuar aqui. Esses dois elementos são os mais importantes de explicar aqui porque estão relacionados também com o navegador. Temos mais elementos, mas é mesmo questão visual. Vamos usar aqui uma tag que se chama, um elemento que se chama mark. Ele vai marcar o nosso texto. Eu vou copiar um texto aqui que será marcado para vocês verem. Vou cortar e vou colocar dentro deste elemento aqui. O mark, ele faz simplesmente isto aqui. Vocês podem ver que temos um texto marcado aqui. Muito bem. Existem muitos outros elementos de formatação. Eu vou deixar aqui e você vai usá-los para descobrir o que realmente eles fazem. Se você tiver alguma dificuldade, você comenta aqui nos comentários ou vem lá para o grupo que nós temos essa sessão de pergunta, resposta ou de dúvidas e esclarecimento. Temos o elemento small. Este é um elemento de formatação. Pode testar ele. Podemos encontrar o del. Existe o inch. Este aqui também é um elemento. Podemos encontrar o sub e o sub. E temos também sub. Então, esses são mais alguns elementos de formatação dos nossos parágrafos e eles podem ser usados. Eu recomendo que você experimente todos eles e descubra qual é o efeito dos mesmos. Depois desse vídeo, vai mesmo direto ao próximo vídeo, onde você tem o seu primeiro exercício prático, de modo a juntar todo o conhecimento que você já tem até agora e fazer um pequeno site. Nos vemos no próximo vídeo. Bem, para não deixar esse vídeo de forma individual, eu vou juntá-lo à última aula que vocês tiveram. Este vai ser simplesmente um vídeo que vou apresentar um exercício que vocês devem fazer. Esse exercício deve ser feito e apresentado lá no grupo. O código, assim como o resultado do código, vai ser postado lá no grupo. É simples, vocês vão pegar numa notícia e vão escrever essa notícia como se vocês estivessem a fazer uma página web dessa notícia. Vocês vão colocar os títulos, vão colocar os subtítulos e vão colocar o texto dessa notícia. Vão enfatizar as partes importantes, vão boldar e tudo mais. Quem tiver um jornal em casa, melhor ainda, porque o texto no jornal já está formatado, você só precisa copiar essa formatação e fazer em código. Simples quanto isso. Esse é o vosso primeiro exercício prático, que é elaborar uma web page, uma página web nesse caso, de notícia. Se vocês conseguirem colocar uma imagem nessa vossa página, melhor ainda, assim como links. É certo que nós ainda não falamos de forma profunda sobre links e imagens, mas já tocamos esses aspectos. Então, se você puder colocar imagens e links nesse teu site, melhor ainda. Mas se não puder, não é obrigatório, porque nós ainda não vimos isso de forma profunda. Eu espero que todos realizem o exercício e os vídeos vão continuar depois que todos apresentarmos esse exercício. Bom trabalho a todos.